Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês, pedindo a Jesus pela paz de seus lares neste novo ano que se inicia. Já está disponível nos cinemas de todo o Brasil o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Uma nova história de amor e perdão, mostrando que amar transforma vidas. O filme marca o retorno de Renato Prieto, como André Luiz, e ainda traz Edson Celulari como Aniceto. Nosso Lar 2 é baseado na obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O longa tem o roteiro, produção e direção de Wagner Assis, é produzido pela Cinética Filmes, distribuído nacionalmente pela Star Original Productions. Esperamos você nos cinemas para assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E nada melhor do que começarmos ou recomeçarmos com Chico Xavier, não é? O símbolo da paz, sem dúvida, não apenas o símbolo da paz em nossa doutrina, mas o símbolo da paz para toda a humanidade, o símbolo da paz para o nosso Brasil. Um homem extraordinário que vivenciou a paz em todos os dias da existência. E nós vamos aqui continuar recordando alguns fatos de sua vida, alguns fatos marcantes, histórias hilárias de sua vida, como, por exemplo, a que ele nos contou a respeito do livro Paulo e Estevão. Não sabemos se os nossos irmãos já sabem, mas Chico nos dizia que ele demorou 9 meses para psicografar o livro Paulo e Estevão. Uma gestação. Ele dizia que psicografava durante 1 hora e depois, durante mais 1 hora, ele passava o texto a limpo e só posteriormente o texto era datilografado, também por ele, no tempo da máquina de datilografar, que ele não possuía. Era uma máquina emprestada pelo seu ex-patrão, não é? Seu antigo patrão, Dr. Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo. Então, na verdade, era um trabalho tríplice, não é? E nós costumamos dizer o que o Chico não seria capaz de fazer hoje com um computador nas mãos, não é? Naquela época da dificuldade em que ele ainda psicografava a lápis, só mais tarde é que ele começou a psicografar com a esferográfica. Mas nós conhecemos o Chico e convivemos com o Chico no tempo em que ele psicografava a lápis. Os lápis precisavam ser apontados rapidamente, havia uma maquininha de apontar o lápis, porque não dava tempo de apontar o lápis com um apontador pequeno, ou mesmo com uma gilete. Havia uma maquininha doada por um amigo para que os lápis fossem apontados. E enquanto o Chico ia psicografando, sempre ali à disposição, 30 lápis, 40 lápis. Interessante que o Chico aproveitava cada lápis até o fim do grafite ali, até o final do grafite. Fazia a ponta e ele ia escrevendo, virando o lápis, escrevendo, escrevia de um lado,
escrevia do outro, ia escrevendo. Quando o grafite ali acabava, que ele encostava aquele lápis e pegava um novo lápis apontado. Até isso nós observávamos em Chico Xavier. Não havia essa questão de pega um lápis, pega outro, larga aquele, pega outro, quebra a ponta de um. Claro, de quando em vez, a ponta de algum lápis, uma ponta mais fina, ela acabava quebrando, não é? Ela acabava quebrando, mas quando não quebrava, ele escrevia até o final. Só depois ele pegava um outro lápis apontado, não é? Isso era uma lição contra o desperdício, não é? E o respeito que ele tinha por aquele material de escrita que possibilitava aos espíritos, não é? Aos espíritos nos trazerem tantas maravilhas. E ele nos contou certa vez algo curioso envolvendo a recepção do livro Paulo e Estevão. Se você já teve a oportunidade de ouvir a história, mas vale a pena repetir. Contou-nos o Chico que a recepção do livro Paulo e Estevão, editado pela FEB, durou praticamente 9 meses. Todos os dias, com exceção do domingo, depois do expediente no escritório da Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, ele descia para o porão da casa do senhor Rômulo Joviano, seu chefe, e se punha a trabalhar na psicografia. Ele psicografava ali também no porão da casa. Olha, ele psicografava no centro, nos dias de reunião, ele psicografava de sábado a domingo no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, como também havia um horário de psicografia em casa, em sua casa. Chico praticamente viveu de lápis em punho, né? De lápis em punho, à disposição do mundo espiritual. É algo extraordinário. Ele começava por volta das 17h15 e por vezes ia até a 1h da madrugada. O trabalho se dividia em 3 partes. Ele psicografava, passava limpo, como dissemos, e depois datilografava na máquina que o senhor Rômulo lhe emprestava, já que não a possuía. Apesar de rigoroso, o senhor Rômulo era muito bom para o Chico. Era um companheiro leal, fiel, sempre ao lado do Chico, que respeitava muito a sua mediunidade e que o defendeu muitas vezes dos assédios que eram feitos pelas pessoas em geral, que o procuravam e que queriam coisas dele, etc, etc. Além de sua esposa, todas as noites, mandava que a empregada lhe servisse um lanche no porão. Vejamos, a determinada hora, a empregada descia com um lanche para o Chico, lá no porão, porque ele ficava sem jantar. O expediente se encerrava às 17 horas e ele começava a psicografar às 17h15, não perdendo tempo. Ele determinava que o funcionário de plantão levasse o Chico em casa de charrete, desde que pela manhã, pontualmente, às 7 horas, ele estivesse firme do serviço. Quer dizer, depois que terminava esse trabalho da psicografia, que por vezes se estendia até 1h da manhã, o senhor Rômulo Joviano dizia ao funcionário: olha, leva o Chico de charrete em casa, de madrugada, não é? Numa estrada erma, atravessar o matagal. A Fazenda Modelo ficava um pouco distante da cidade de Pedro Leopoldo, talvez aí uns 5, 6 quilômetros da cidade de Pedro Leopoldo, assim, mais mesmo para a zona rural, não é? Mas o senhor Rômulo determinava, amanhã cedo ele tem que estar aqui às 7 horas. Falava para o Chico: Chico,
Amanhã, 7 horas da manhã. Então vejamos, o Chico às vezes ia deitar às 2, 3 horas, às 2, 3 horas da manhã, e às 7 horas tinha que estar no serviço. O mais interessante é o que ele nos conta a seguir. Quando comecei a psicografar o Paulo Estevão, todas as noites aparecia um enorme sapo no porão. Certamente a porta ficava entreaberta, não é? Porque no porão, porta fechada, era muito quente. E entrava um sapo. Entrava um enorme sapo no porão. A princípio não estimava sua companhia, mas Emmanuel foi me explicando que ele era uma forma de transição entre outras espécies animais, também evoluindo como nós para Deus, e acabei por me habituar com a sua presença. Olha o respeito de Chico, né, pelos animais, foi trabalhar junto à natureza. Como é que tudo, na reencarnação, na encarnação de Chico, foi tudo preparado, né? Trabalhar numa fazenda, assim, num ambiente bucólico, de muita paz, em contato com as árvores, o canto dos pássaros, o mugido dos bois, não é? O mugido dos bois, o cantar dos galos, não é? E interessante, Chico ali trabalhando em contato com a natureza. Aquele sapo era estranho, dizia Chico. Todas as tardes ele me esperava à porta do improvisado gabinete, no porão da residência do Sr. Rômulo Joviano. Entrava comigo e ficava quieto num canto. Agora imaginem, né? Para quem às vezes tem assim um certo medo ou asco de sapo, não é? Aquele sapo enorme. Esperava o Chico. O Chico entrava, ele entrava junto. Quando eu saía, ele saía junto e se embrenhava pelo mato. Ia para o mato. No outro dia, lá estava ele, o sapo. À medida que o Paulo Estevão ia sendo psicografado, o meu chefe e sua esposa iam acompanhando o livro, como hoje se acompanha os capítulos de uma novela. O Chico, a cada dia, quando ele terminava a datilografia, ele subia, encontrava com o senhor Rômulo Joviani, a esposa, e deixava lá o capítulo, para que eles acompanhassem e fizessem as suas observações. Diz o Chico que eles iam acompanhando a psicografia do livro como se fosse capítulos de uma novela. O Paulo Estevão me emocionou muito. Aliás, Chico fala que é um dos livros de sua preferência. Ele falava que ele tinha 3 livros de sua preferência. Era o Paulo Estevão, de Emmanuel, Cartas de uma Morta, de sua mãe, Maria João de Deus, e Boa Nova, de Humberto de Campos. Chorei quase que durante os 8, 9 meses que Emmanuel levou para escrevê-lo por meu intermédio. Quando terminamos, vi que um espírito, que também sempre estava presente, começou a desmontar uma espécie de painel que, de certa forma, transformava aquele porão numa cabine que me isolava de todo o ambiente externo. E comecei a sentir saudades. Então, diz o Chico, quando terminou, ele teve saudades, né? Saudades da história de Paulo, não é? Saudades dos personagens do livro, saudades daqueles meses maravilhosos, saudades de quando a narrativa de Emmanuel me transportava para aquela época. E pensei comigo mesmo de que forma poderia manifestar a minha gratidão por ter concluído aquele trabalho que me havia feito tão bem ao coração. Olhando para o piso do porão, conta Chico, percebi as pegadas luminescentes de Emmanuel
e tive ímpetos de beijá-las. Então diz o Chico que ali Emmanuel havia deixado pegadas luminescentes. Sentia minha alma invadida por uma onda de amor e de fé. Correndo os olhos por aquele quarto subterrâneo, notei um monte de areia grossa e ao meu lado o sapo, que foi a minha única companhia do mundo durante todo aquele tempo. O sapo firme, aquele sapo enorme, firme. Levantei-me da cadeira e ajoelhei-me sobre a areia, rente ao sapo, que não se moveu, e comecei a orar agradecendo a Deus. Olha que Chico orou, colocou-se de joelhos na areia e começou a orar junto ali do sapo. Agradeci por ter sido, na minha imperfeição, o médium daquela obra que seria tão importante em nosso meio doutrinário. E agradeci ao sapo, que me fitava com seus olhos imóveis, dizendo a ele: irmão sapo, olha aqui Francisco de Assis, irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Era como Francisco de Assis, não é? Irmão sol, irmão lua, irmã água, irmã chuva. Chico disse, como teria dito Francisco de Assis: irmão sapo, a graça divina há também de brilhar para você. Que emocionante, não é? Por alguma razão que não conheço, você esteve aqui comigo nesses meses. Que Deus o abençoe em seus caminhos. Daquele dia em diante, o sapo desapareceu. Ao terminar a narrativa, o Chico tem o rosto banhado em lágrimas. Quando ele nos contou essa história, quando ele terminou, ele se emocionava muito. Claro, um espírito muito sensível, se emocionava muito, mas quando precisava ser firme, ele era firme. Porque muita gente diz assim: Chico era uma alma muito doce, muito sensível. Sim, mas ninguém mais sensível que Jesus. Mas também ninguém mais indignado do que ele, não é? Quando expulsou os vendilhões do templo. Quando foi preciso, ele usou a vergasta. Mas então Chico estava banhado em lágrimas quando ele terminou de contar-nos essa história. E interessante, a gente fica pensando, não é? O que será que aquele sapo, durante aquele período da recepção do Paulo Estevão, não é? Hoje nós sabemos, já sabíamos, não é? A ciência afirma que o sapo às vezes devora certos animais peçonhentos, não é? E certos insetos nocivos à saúde humana. Quem sabe aquele sapo estava ali para devorar algumas formas, pensamento que se aproximavam de Chico para, de alguma forma, influenciar naquele trabalho que estava sendo feito. Quem sabe? Trata-se apenas de uma conjectura pessoal, mas, vejamos, alguma finalidade tinha, não é? A presença daquele sapo. E aqui neste livro de Nossa Lavra, que nós já mostramos aqui várias vezes, hilárias e sábias lições de Chico Xavier, nós nos deparamos aqui com um outro fato interessante, são vários. Uma vez perguntaram ao Chico por que ele não se casou, não é? Perguntaram a ele: Chico, você não se casou? Então ele disse aqui: por que não casei? Isso é pergunta de que todo jornalista me faz. Quer dizer, a gente sempre se preocupa muito com a vida alheia, né? A vida dos outros, não é?
e pergunta, por que você não se casou? Por que não teve filhos? Às vezes até fazendo insinuações maldosas, não é? Principalmente quando se trata do gênero masculino. Se bem que hoje essa questão de gênero já se dissolveu, está se dissolvendo, não é? Mas o Chico era muito questionado, não é? Por que não casei? Isso é pergunta que todo jornalista me faz. Foi para não misturar mediunidade com o casamento. Podia achar uma moça que me atrapalhasse, que não gostasse do espiritismo. De fato, como é que Chico haveria de se dedicar, como ele se dedicou à causa espírita cristã, se ele tivesse família, não é? Se ele tivesse um lar, uma família constituída, como nós temos e como tantos têm. Nós sabemos que uma família traz preocupações, necessidade de mais trabalho, de mais ganho, mais despesas. São outras preocupações, são os filhos e depois são os genros, as noras, os netos, as netas, isso tudo, não é? E eu me recordo que Chico não tinha diretamente essas preocupações, embora indiretamente ele as tivesse, mas ele não teve essas preocupações diretamente. Indiretamente porque ele sempre procurou estar presente na vida de seus irmãos, na vida de seus sobrinhos, na vida de seus familiares em Pedro Leopoldo. Chico, mesmo quando veio para Uberaba, ele não deixava de escrever às irmãs, aos irmãos, aos sobrinhos. E todos os domingos, vocês se lembram daquela época em que a gente, para fazer o interurbano, tinha que pedir a telefonista e ficar esperando, Chico não tinha telefone em casa. Ele descia a central telefônica em Uberaba, que ficava no centro da cidade. Todos os domingos ele descia a central telefônica e ali da central ele ficava esperando uma ligação para Pedro Leopoldo, naquela época em que as ligações eram, vamos dizer, tão falhas, não é? Tão iniciantes, tão cheias de ruídos, chiados, não é? Ele ficava ali esperando todos os domingos, invariavelmente. Ele ligava para saber notícias, enviava telegramas e escrevia cartas. São inúmeras as cartas em poder dos familiares de Chico Xavier. Cartas que ele escrevia para saber como é que estavam indo, se ele podia ser útil em alguma coisa. Então ele diz aqui, eu não me casei porque eu podia achar uma moça que me atrapalhasse, que não gostasse do espiritismo. E ele arremata dizendo, resisti aos impulsos e não foi fácil. Outro dia, a grande poetisa goiana Cora Coralina, vocês se lembram de Cora Coralina? Era amiga de Chico, uma senhora que era poeta, uma famosa doceira em Goiás e que nos deixou vários livros. Eu a conheci pessoalmente. Cora Coralina dizia a uma repórter que os velhos, mesmo os velhos, têm direito aos sonhos eróticos, sonhos maravilhosos. E ele sorri gostosamente quando ele diz assim. Já está disponível nos cinemas de todo o Brasil o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Uma nova história de amor e perdão, mostrando que amar transforma vidas. O filme marca o retorno de Renato Prieto, como André Luiz, e ainda traz Edson Celulari como Aniceto.
Nosso Lar 2 é baseado na obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O longa tem o roteiro, produção e direção de Wagner Assis, é produzido pela Cinética Filmes, distribuído nacionalmente pela Star Original Productions. Esperamos você nos cinemas para assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Bem, está no final, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.